Hoje tem Flamengo, Mengão pode ser campeão brasileiro nesta quarta-feira. Flamengo num momento mágico. Prestes a botar a mão na taça do Brasileirão, tetra na Libertadores. Isso. Tem outra possibilidade que você enxerga ou está quase certo? E qual o diferencial? A primeira torcida do Flamengo, ela é excepcional. O Flamengo nunca, e acho que nenhum clube brasileiro, nunca unificou todos os títulos como o Flamengo está unificando de uma vez só. E tem a expectativa do Mengão para o Mundial de Clubes. Tá viralizando aí uma notícia de uma TV do México dizendo que o Cruz Azul tem uma vantagem abismal sobre o Flamengo no Mundial. Vai ser campeão do Brasileiro quarta-feira contra o Ceará e vai também brigar para ser campeão do mundo. O Flamengo pode brigar, sem dúvida nenhuma, com o Paris Saint-Germain e eu acredito no Flamengo. O Flamengo é o grande exemplo a ser seguido. Chega mais, nação, uma ótima quarta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que pode ser campeão brasileiro hoje. O Flamengo enfrenta o Ceará, caso vença, a partida do Mengão já vai levantar a taça. E vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva, a repercussão dessa vitória do Flamengo que pode acontecer hoje e o Mengão levantar a taça do título e depois o embarque para o Mundial de Clubes. O Mengão pode chegar à final do Mundial, enfrentar o Paris Saint-Germain e a imprensa falou sobre isso, hein? Nós vamos analisar. Chega aqui daquela moral, explode o dedo no like, nos ajude, nação, a bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso de mais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você que se inscreva, ative o sino das notificações, nos ajude a chegar aos 400.000 inscritos. Eu peço essa força para você que está sempre junto com a gente aqui no nosso canal, você que sempre assiste os nossos vídeos, compartilhe o vídeo. Ó, vai nos comentários, coloca de qual cidade você acompanha nossos vídeos e o seu palpite para hoje, hein? Flamengo e Ceará no Maracanã. Créditos, vou deixar o canal do Neto, João Guilherme, ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo na manhã desta quarta-feira. Craque Neto, Flamengo, eu adoro. Flamengo num momento mágico. Prestes a botar a mão na taça do Brasileirão, tetra na Libertadores. Isso. Tem outra possibilidade que você enxerga ou está quase certo? E qual o diferencial? É o técnico, é um jogador específico? O que foi que fez a diferença? A primeira torcida do Flamengo, ela é excepcional do que eles fizeram. Segundo a administração, antes do Landim, antes do presidente atual, o Flamengo jogava em Volta Redonda, o time que devia 700 milhões, não tinha dinheiro, arrecadava 200 e se transformou, hoje arrecadando 2 bilhões. O terceiro é a falta de profissionais decentes que não tem nos outros clubes e o Flamengo tem. A quarta é a possibilidade de você ter jogadores tecnicamente superiores, como o De Arrascaeta, como o goleiro, né, o Rossi e como outros jogadores. Eu acho que o Flamengo ele é um conjunto de administração e que faz com que o próximo ano vai ser penta e também vai ser campeão do Brasileiro quarta-feira contra o Ceará e vai também brigar para ser campeão do mundo de novo o Flamengo. Bom, sobre isso, craque Neto. Mentira. Quero saber o seguinte, chances nessa briga do Intercontinental, porque vai enfrentar um time do México no Catar, aí tem o time do Egito, se passar, PSG, conta. A verdade é assim, os europeus já chegam direto para disputar o título, mas eu acho que pela força do Flamengo e pelos jogadores que tem, né, e pela continuidade do treinador e aquilo que o Flamengo representa no mundo hoje, o Flamengo pode brigar, sem dúvida nenhuma, com o Paris Saint-Germain e eu acredito no Flamengo em relação a isso, porque hoje é o melhor time sul-americano e está entre os 5 maiores clubes do mundo. Palmeiras, que lição fica para o Palmeiras depois de 700 milhões investidos, o técnico que não perdia nada, agora está há 600 dias sem ganhar um título, que lição fica na sua opinião? A lição fica que a soberba, muitas vezes, ela faz com que um cara como esse, que não respeita, né, o torcedor, que não respeita o brasileiro... Esse é o técnico que você esse é o técnico do Palmeiras. Ele, quando ganha, ele ganha, quando perde, são os jogadores.
né? O entendimento de ter sido covarde para botar o time para jogar, um cara que não conseguiu substituir e que entregou o Campeonato Brasileiro para o Flamengo nos 5 jogos que aconteceu. Então o Palmeiras perdeu por causa dele. Ele é um baita do treinador, mas nesse momento ele entrega o Brasileiro para o Flamengo, ele foi covarde em relação ao jogo contra a equipe do Flamengo, perdeu 2 Libertadores, perdeu para o Corinthians o Campeonato Paulista de 1-0 com um gol do Yuri Alberto, um empate na Neoquímica Arena, perdeu para o Corinthians também de 3-0 em 2 jogos em relação à Copa do Brasil, e esse ano foi no pífio do treinador Abel Ferreira. Olá, fã de esportes. Depois de conquistar a Libertadores da América no último sábado, Flamengo agora vai em busca do seu 4º título na temporada, o de campeão brasileiro. Jogo que vai acontecer pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, diante do Ceará. O Flamengo é líder do campeonato, 5 pontos à frente do vice-líder, o Palmeiras. O Flamengo tem 75 pontos, enquanto o Palmeiras tem 70 pontos. Por isso, o Flamengo será campeão nesta quarta-feira, com uma vitória simples diante do Ceará. Pode ser campeão com um empate se o Palmeiras não vencer o Atlético Mineiro, perder ou empatar, e pode ser campeão o Flamengo até com derrota. Não é o que a torcida rubro-negra quer, mas pode acontecer. Perder, mas se o Palmeiras empatar ou perder para o Atlético, o Flamengo, mesmo com derrota, seria o campeão. O Flamengo, que está aí se preparando, né, encerrou a preparação para este jogo no treinamento desta tarde no CT Ninho do Urubu. O técnico Felipe Luiz já deve ter a formação que vai jogar na sua cabeça. Ele deve ir com a força máxima, só se algum jogador for observado aí pelo departamento de fisiologia que pode sofrer uma lesão, então, correndo risco, o Felipe Luiz não colocaria em campo este jogador ou mais de um jogador. Caso contrário, ele deve ir com a força máxima. Quanto ao Ceará, adversário do Flamengo, está em 14º lugar com 43 pontos ganhos. Na última rodada, a 36ª, dia 29 de novembro, no Castelão, lá em Fortaleza, empatou com o Cruzeiro por 1-1. Não vence há 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. Técnico Léo Condé tem desfalques. William Machado, zagueiro, e Matheus Bahia, lateral esquerdo, ambos estão suspensos pelo 3º cartão amarelo recebido no jogo contra o Cruzeiro. O Pedro Henrique, atacante, com uma lesão muscular na coxa esquerda, dificilmente estará em campo. E fica uma dúvida aí, se o Fernando Sobral, volante, que está recuperado de lesão, vai começar jogando ou pode ficar no banco de reservas. Igual a melhor temporada da história, anos com mais títulos conquistados pelo Flamengo. 81, 3 títulos, Libertadores, Copa Intercontinental e o Carioca. 19, 3 títulos, Libertadores, Brasileirão e Carioca. 20, 4 títulos, Brasileirão, Supercopa, Recopa e Carioca. 2025, 3 títulos por enquanto, fomos 3 títulos e contando, Libertadores, Supercopa e Carioca. E aí, Gustavo Zupac? Primeiro, boa noite, com boa calma noite, agora. Sim. Libertadores, Brasileiro, Supercopa e Carioca. 4 títulos, mas tem o peso de cada título. É a temporada mais vitoriosa desse Flamengo? Ou não? É a sequência mais impressionante, né? E sempre vai vir aquela pergunta: a quantidade de títulos que o Flamengo está ganhando nesta temporada ou o impacto dos títulos que o Flamengo ganhou em 2019, que foi o começo dessa era? Essa é a discussão. Mas em termos quantitativos, essa geração atual, essa sequência do Felipe, ela não vai ser batida. Porque, assim, o Flamengo nunca, e acho que nenhum clube brasileiro, nunca unificou todos os títulos como o Flamengo está unificando de uma vez só. Então o Flamengo vai ser o atual campeão estadual, o atual campeão da Supercopa, o atual campeão da Copa do Brasil, porque ele ainda é, o atual campeão da Libertadores, porque agora ele é, e o atual campeão brasileiro a partir de amanhã, possivelmente, né? Isso não é menosprezo ao Ceará, é só uma questão de lógica do campeonato. A gente nunca viu um time, pelo menos eu não me lembro, não sei se na época do Pelé, acho que não, até porque tinha menos campeonato para se jogar, um time unificar todos os cinturões de uma vez só. O Flamengo vai ser o detentor de todas as patentes do futebol brasileiro. Só não vai ser o detentor da Copa Sul-Americana, porque ele não joga, e o das competições intermundiais, né? Intercontinentais. Intermundiais. O Mundial ele não ganhou, e a Intercontinental talvez ele ganhe. Não é o favorito, mas vai jogar. Então, assim, é um negócio absolutamente impressionante, né? E o que me chama mais a atenção, além disso, né, que a gente nunca viu a unificação dos títulos todos na mão de um time só, é que
Nas últimas temporadas, a gente viu o Flamengo investir, contratar, montar grandes times, encher todo mundo de expectativa e não conseguir extrair o potencial máximo por diferentes motivos. E o principal deles nem era o trabalho do técnico em si. Pelo menos no meu entendimento, por mais que o Tite não tenha trabalhado bem, o Sampaoli também não, o Vitor Pereira também não, eu até acho que o problema maior que o Flamengo tinha era como era tocado o departamento de futebol. Era uma onda muito, muito passional, porque o Flamengo tudo é muito, né? O Flamengo é muito grande e nessa era, então, tudo é muito, né? E a maneira que as coisas se relacionavam do departamento de futebol para fora e também para dentro era muito bagunçado nesse sentido. Agora as coisas são mais blindadas, agora as coisas são mais fechadas. Esse é o mérito do BAP como presidente, conseguir blindar mais o departamento de futebol. E o Felipe é um técnico muito inteligente, muito cauteloso, muito habilidoso, muito cuidadoso. Então, enfim, o Flamengo está extraindo algo muito próximo do máximo do seu potencial. Consequência, vai unificar todos os títulos possíveis dentro do continente e dentro do país. Isso é algo raro, é algo que hoje em dia só o Flamengo pode fazer. É claro que de 2025 não tem a Copa do Brasil, André, e você costuma dizer que não acha que isso vai acontecer tão cedo, um clube para conquistar essa tríplice coroa. Mas com o Flamengo e com tudo que o Flamengo está apresentando, estamos se aproximando disso? Estamos nos aproximando, eu acho. Mas, assim, passar esse último obstáculo, eu acho bastante complicado. Talvez com o aparecimento de um super time, as coisas se tornem mais viáveis. O time que chegou mais perto foi o Atlético Mineiro, no ano em que ganhou a Copa do Brasil e o Brasileiro, e foi eliminado invicto na semifinal da Copa Libertadores pelo Palmeiras. Não dá para saber o que ia acontecer com o Atlético Mineiro se ele chegasse à final. Precisava ganhar a final. Do Flamengo. Exato. Então, assim, chegou uma hora em que essa dominação dos clubes brasileiros, evidentemente, faz com que uma ambição como essa seja interrompida, porque tem um outro time que é muito forte e numa decisão específica te impede de ganhar o chamado terceiro troféu. O doblete, para usar um termo espanhol, a gente tem aí a rodo. Todo mundo faz, estou falando dos cachorrões, né? Mas o terceiro, eu acho que o calendário, enquanto não for diferente e os clubes tiverem menos jogos e, consequentemente, mais tempo entre as atuações para se preparar, mesmo com elencos super estrelados e muito profundos como o do Flamengo, eu acho que o calendário vai sempre trabalhar contra essa possibilidade. E eu não acho um problema isso acontecer. Eu não acho... Tem muita gente que fica, mas vai ficar igual a Espanha, o Flamengo é o próximo Bayern de Munique. Gente, em todos os lugares onde o futebol é importante, os times que têm mais potencial de receita por causa de tamanho de torcida, ou seja, sua popularidade, quando são bem administrados, se transformam em times absolutamente poderosos e dominantes localmente. O que eu acho que está errado e precisa mudar é a divisão do dinheiro da televisão, porque se for uma coisa um pouco menos desequilibrada, vai permitir que quem não tem tanto potencial de receita por conta própria também forme bons elencos, faça bons trabalhos, tenha ambições esportivas no ano. Não uma coisa não inviabiliza a outra. Ninguém vai conseguir impedir, nem deveria tentar impedir o Flamengo de ser esse monstro gigantesco que ele é, porque olha o tamanho da torcida que o Flamengo tem. E agora, de anos para cá, basicamente 18, 19, existe uma administração que é coerente, competente, que utiliza esse potencial para que o produto final seja o time de futebol absolutamente fantástico, como a gente tem visto aí na mão do Felipe Luiz ganhando esses troféus todos. E eu acho que as coisas vão continuar assim. Os demais é que tem que tentar fazer o melhor trabalho possível na medida das suas possibilidades. E, é claro, dentro de eu odeio essa palavra, dentro de um ecossistema, mas não tem muito jeito. Dentro de um ecossistema em que aquilo que pertence a todos seja dividido de uma maneira menos desequilibrada, menos injusta. Assim, tudo isso dito, o Flamengo vai continuar aí. Não há nenhum motivo para pensar que não vai. A gente tem conversado bastante sobre isso. A diretoria do Flamengo, mesmo com alternância de poder, trabalha dentro de um sistema em que as irresponsabilidades elas são impedidas, porque está muito claro que
o caminho que o Flamengo trilha desde 2019 é o caminho certo, o errado é o que veio para trás e o time sofreu, o clube sofreu demais. Então, o risco é uma certa... não precisamos mais trabalhar, isso aqui é um transatlântico maravilhoso que vai navegar sozinho pelos mares mais calmos e tal. Então tá tudo bem. Não, é preciso continuar trabalhando sempre e bem. E é isso que a diretoria do Flamengo tem feito já há bastante tempo. Zupa, importância de conquistar logo com o Ceará, não só para ter mais um título importante, mas para ganhar um respiro pensando no Mundial. Fundamental resolver o quanto antes para que o Flamengo possa se dedicar ao Intercontinental com mais tempo. A gente está vivendo uma temporada, o calendário do futebol brasileiro ele já é ruim, o calendário já é um calendário que sufoca os times e sufoca os jogadores e impede que os trabalhos sejam desenvolvidos de uma maneira que permita aos times jogarem o melhor que eles podem. O calendário impede, no Brasil, os times são impedidos de se desenvolver da melhor forma, entre outros motivos, pelo calendário. Este ano especificamente ficou ainda pior, sem culpa nenhuma da CBF, com o calendário de todo mundo, e assim será daqui para frente. Cada ano vai ter uma competição importante no meio do ano. Algumas temporadas era só o ano de Copa, agora todo ano tem alguma coisa importante. Até por isso, a partir do ano que vem, o calendário muda. Então, assim, o nível de desgaste dos jogadores é muito grande, é muito alto. Então, cada dia, cada 2 dias, cada viagem 24 horas antes que o Flamengo puder fazer para chegar melhor no Intercontinental, que não é o principal campeonato da temporada, mas ele fecha a temporada de uma maneira muito bonita para o Flamengo e tem, evidentemente, a sua relevância, é importante, Então, assim, é muito melhor para o Flamengo resolver agora contra o Ceará, porque é um jogo em casa, diante da sua torcida, e porque dá tranquilidade para o jogo contra o Mirassol não ter nenhum valor e o Flamengo só pensar no Cruz Azul, jogo na semana que vem. Olha, Faz de Esportes, daqui a pouquinho vamos falar da vitória do Mirassol contra o Vasco, lá em São Januário. Falaram sobre a reformulação desse time do Flamengo, ou os reforços que ainda vão chegar para esse super time do Flamengo. E também sobre como está a renovação do Felipe Luiz. Vamos ver. O Flamengo está em negociação um goleiro, um zagueiro, que até pode ser o Vitão aí, que o Felipe falou, também tem interesse do Palmeiras, e um atacante de peso. Pelo menos 3 jogadores de peso, ou pelo menos 3 jogadores importantes chegarão ao Flamengo para a próxima temporada. O Flamengo ele apresentou novas condições para renovar o contrato do Felipe Luiz. Por quê? O técnico rubro-negro tem contrato com o Mengão até o final dessa temporada. O Flamengo apresentou novas condições, um aumento salarial, renovação de contrato, fez essa oferta e está aguardando uma contraproposta do staff do Felipe Luiz. O Flamengo ele está otimista, sente que avançou essa renovação da última semana para cá, mas essas conversas, essas negociações só serão retomadas após o fim do Brasileirão, ou pelo menos a confirmação do título do Brasileirão do Flamengo. O Flamengo tem esse otimismo, mas ainda existe uma incerteza por parte do Felipe Luiz com essa demora na resposta. Como é que está a situação do Felipe Luiz? Ele tem que ficar, Agora, tirando a brincadeira, é assim, eu entendo que esse tipo de relação sempre tem 2 lados, Eu tenho uma alma construtivista e de longo prazo, eu não sou curto-prazista. Eu acredito no trabalho sério, constante, consistente, dia sim, o outro também. Só que as outras pessoas têm pensado da mesma maneira. Eu estou absolutamente tranquilo que se o Felipe quiser continuar, claro que ele vai continuar. Se por qualquer razão ele não quiser continuar, o Flamengo é maior do que eu, é maior do que o Zica, é maior do que todo mundo que passou por ali. A gente superou o Jesus, mas assim, de verdade eu acho que isso vai ter um final muito feliz. Eu acredito nisso, estou muito confiante nisso. E é claro que a diretoria está trabalhando demais para que isso aconteça. E quando ele brinca, ele tem que ficar, porque todo mundo que passava ali para conversar com o Zinho e com o Pedro Torre falava a mesma coisa. O Felipe Luiz tem de renovar, mas tem esse passe, assinatura. Eu não acho que o BAP tenha dito qualquer coisa inadequada nessa entrevista, que foi logo depois que o Flamengo sacramentou o título, então ele estava evidentemente tranquilo, feliz, de bom humor. E é claro que tem que ser uma discussão em que as duas partes demonstram a mesma vontade. Ninguém precisa ser convencido numa situação como essa, embora, como está claro para todo mundo que acompanha futebol,
O Flamengo muito dificilmente vai repetir o sucesso em 26 que teve em 25. Você não pode iniciar uma temporada dizendo ou você ganha o Brasileiro e a Libertadores ou sua temporada será um fracasso. Não existe. O que o Botafogo vive. Exato, não existe um mundo onde isso é verdade. Mas infelizmente muita gente vai pensar assim. É claro, o Flamengo não pode passar a temporada que vem inteira sem disputar nada, sem demonstrar para a sua torcida que é um time capaz de ser campeão. Mas você exigir os 2 principais títulos do calendário é uma coisa completamente fora do razoável. Mas, mesmo que isso faça com que o trabalho do treinador seja ainda mais difícil, porque agora são jogadores que ganharam, aqueles que vêm ganhando, né? São jogadores que foram campeões de novo. Quase que zeraram a temporada. E no grupo existem aqueles no Flamengo que fizeram isso pela primeira vez. Esses jogadores vão se reapresentar depois que acabar tudo e no ano que vem eles são maiores. Você vai ver, os caras são mais altos, maiores, né? Porque o jogador fica... A estatura muda mesmo, o status é uma coisa que precisa ser acompanhada. Então o trabalho do Felipe Luiz vai mudar, eu tenho certeza absoluta, vai ficar mais difícil que ele está considerando tudo isso. Ninguém pode dizer, o que você faria se fosse ele, porque ninguém tem o dia a dia dele, ninguém está na cabeça dele, ninguém tem os objetivos que ele tem e a carreira traçada da maneira que ele pode fazer a partir de agora. Mas eu acho que não tem nenhum outro lugar onde o Felipe Luiz teria mais condições de ser bem-sucedido do que onde ele está. E não acho que exista outro técnico que possa conduzir esse time do Flamengo melhor do que o Felipe Luiz faz, porque afinal de contas esse é o time dele. Então eu entendo que mais cedo ou mais tarde, com um pouco mais de dinheiro ou menos, porque não dá para também achar que esse tipo de coisa não faz diferença, não tem influência numa negociação, os lados vão se acertar demonstrando a mesma quantidade de contar um com o outro, porque é isso que o BAP disse ao final. Eu acho que ele quer ver da parte do Felipe Luiz o mesmo desejo e a mesma ambição que o Flamengo investe na continuidade do trabalho dele. Um outro tópico discutido no Fala Fonte é o mercado rubro-negro, as possibilidades, goleiro, zagueiro e um atacante de peso. A gente brincava na redação que o Flamengo atingiu um status que quando começa esse tipo de especulação, a concorrência já olha e fala, quem vem? Mbappé, porque, né? Porque Mbappé e Vinícius Júnior. Vinícius Júnior não está satisfeito, entendeu? Porque assim, tudo ficou um pouco muito mais crível, né? Assim, o Flamengo, quando mirar alguém, tem disputa, obviamente, acho que o Mbappé não. Eu acho que não, mas... Não, tô brincando, mas assim, o sarrafo tá muito alto. Como é que você imagina o Flamengo para sustentar esse elenco e o que é possível? Qual o limite desse Flamengo no mercado? Assim, a atuação do Flamengo no mercado para agora, ela tem algumas premissas interessantes. Primeiro, não tem que haver e não há uma urgência para contratar jogadores titulares indiscutíveis. É mais uma composição de elenco do que contratar peças que venham para o lugar de alguém que não está entregando. Segundo, o Flamengo não tem a sua principal janela agora. Um time como o Flamengo, com o potencial financeiro que o Flamengo tem, com a ambição competitiva que o Flamengo tem, os principais jogadores que o Flamengo pode querer contratar são jogadores que vão estar disponíveis mais no meio do ano. É a janela europeia. O Flamengo é um time de mercado europeu, que contrata como europeu mais do que como brasileiro. E times europeus contratam mais no meio do ano. É só ver o tipo de reforço que o Flamengo trouxe no meio do ano. Jorginho, Carrascal, Samuel Lino, Emerson Royal, etc. e tal. Então eu não imagino uma janela agressiva a ponto de transformar a qualidade do time agora. Mas no meio do ano eu acho que sim. E tem um ponto que o Flamengo tem que olhar, que é uma diferença que existe entre Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras contrata, especialmente nessa última janela, jogadores jovens, bons e caros, né? E jovens, mas para se desenvolver a longo prazo dentro da equipe. A tendência é que o Palmeiras não faça uma grande reformulação como fez esse ano nos próximos 2 ou 3 anos. O perfil de jogadores que o Flamengo buscou é outro. São jogadores prontos, muitos deles para essa temporada e as 2 últimas mais veteranos, tipo Danilo, tipo Alexandro, tipo Jorginho, esse tipo de jogador, tipo Saul, que não devem ser jogadores de longuíssimo prazo. Isso vai exigir do Flamengo uma renovação mais constante do elenco. Então, assim, o Jorginho
por mais quantos anos o Jorginho vai conseguir performar nesse nível espetacular que a gente viu esse ano? Mais uns 15. Porque ele mora num pote de formol, totalmente, né? Talvez por isso. Não, assim, já que ele tem 25, né? Agora. Você estava lá nos Estados Unidos no Mundial. Sim. Ele chegou, achavam que vai demorar algumas semanas para ele se adaptar, começar a treinar bem, subir a carga e tal. Cuidado, calma aí, né? Não, o cara chegou, encantou todo mundo em 2 treinos e não saiu mais do time. Jogou 10 partidas seguidas naquela época. Ele não parava. E tá aí, ó. Tá aí até a Libertadores. A tendência é que o Flamengo tenha que buscar renovação mais do que o Palmeiras nesse sentido. Num espaço de tempo menor. Então, assim, isso vai exigir uma criatividade muito constante nesse mercado para manter o sarrafo nesse nível, né? Então, acho que é mais correção de rota de elenco, um reserva para o Rossi mais altura, um reserva para o Pedro mais altura em termos de característica, um quarto zagueiro, porque o Flamengo tem os 2 Léos, tem o Danilo, e aí já tem um salto para o Cleiton ou para o João Vitor, que jogaram também. Então, é mais para compor o elenco do que propriamente para chegar e para jogar. Pelo menos agora, no meio do ano, no outro tipo de janela, aí o Flamengo vai buscar os cachorrões que estarão disponíveis do mercado europeu. Tá viralizando aí uma notícia de uma TV do México dizendo que o Cruz Azul tem uma vantagem abismal sobre o Flamengo no Mundial. O negócio é o seguinte, eles não estão mentindo não, tem uma baita vantagem mesmo, porque o Cruz Azul, ele jogou 56 jogos na temporada. O Flamengo, com esse jogo agora contra o Ceará, ele vai para 77 jogos. É mais do que 20 jogos a mais. Então é claro que o Flamengo vai chegar muito mais desgastado. É claro que o Flamengo vai chegar muito mais, com a perna muito mais pesada. Só que eu quero deixar uma coisinha clara para a TV do México. Com a perna pesada, mais cansado. Mesmo assim, o Flamengo é muito melhor que o Cruz Azul. O Flamengo é muito mais time que o Cruz Azul. O Flamengo é, inclusive, 1000 vezes maior que o Cruz Azul, que é um nada para o futebol da América, para o futebol mundial. Então, mesmo com essa vantagem abismal que a TV do México disse, e que não mentiu, o Flamengo, para mim, é favorito. E o Flamengo, para mim, vai passar pelo Cruz Azul, vai passar pelo Pirâmides aí do Egito, e aí o bicho pega mesmo na final, contra o Paris Saint-Germain. É muito difícil um time sul-americano hoje ganhar um Mundial, mas é o que eu falo sempre, o Mundial é uma cereja no bolo. O que interessa é a Libertadores, o primeiro, ganhou. Depois o Campeonato Brasileiro tem tudo para ganhar amanhã. Então tem que focar nesse jogo de amanhã, esquecer o Mundial, focar no jogo contra o Ceará no Maracanã. E aí o Mundial, o que vier é lucro, mas mesmo com vantagem aí, com menos jogo, o Flamengo é muito favorito contra o Cruz Azul, na minha opinião. É claro que estamos ainda vivendo as emoções da conquista do Flamengo, do tetracampeonato do Flamengo. O maior campeão brasileiro da Libertadores da América é o Mengão. E o tema desse vídeo é exatamente esse. Quem diria? Flamengo, o maior campeão brasileiro da Libertadores da América. E por que eu falo isso? Eu tenho 54 anos. Acompanho o Flamengo desde 1978, quando comecei aos 7 anos a acompanhar futebol com um pouco mais de atenção. Ou seja, eu vivi a era Zico no seu auge, do gol do Rondinelli de 78 de cabeça contra o Vasco, até a conquista do Mundial, a conquista da primeira Libertadores, a conquista de brasileiros, de campeonatos cariocas. Eu vivi tudo isso. Ainda criança, tinha ali o início da minha vida acompanhando futebol. E depois fui crescendo, comecei a trabalhar aos 17 anos no rádio, né? Entrei na imprensa, vi o Flamengo ainda vivendo momentos muito marcantes, muito especiais, nos anos 80, no início dos anos 90, e depois começou um período difícil. Eu diria que de 1992 até 2009, vivemos um longo período que o Flamengo teve vários contratempos, o clube não estava bem, várias vezes brigando para não cair, né? Nunca foi rebaixado, mas já sofreu muito, foi eliminado diversas vezes da Libertadores da América. Eu me lembro bem que quando o Flamengo se classificava para a Libertadores, era um acontecimento, era uma festa, mas assim,
a torcida comemorava que ia para a Libertadores, mas já esperava que não passasse nem na fase de grupos. Ou então que, chegando às oitavas de final, seria já maravilhoso um título. Pois é, eu vivi tudo isso até chegarmos no ano de 2019. E aí as coisas mudaram, minha gente. Mudaram completamente. Eu fiz toda aquela campanha do Flamengo, histórica, né? E na narração do gol do título, do Gabigol, eu disse: quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? Se não tinha, tem a partir de agora. Pois é, 2019, 2025. 6 anos se passaram e o Flamengo ganhou 3 Libertadores da América nesse período. E foi vice-campeão em uma. Vejam que performance espetacular. É impressionante a mudança de patamar do Flamengo. E aí é que vem o grande recado. É lógico que o futebol é movido à paixão. A rivalidade é o grande combustível do futebol. Todo torcedor é clubista. Ele acha que o seu time é o melhor do mundo. E tem toda a razão. Ele tem que se divertir com o futebol. Mas existem recados nessa ascensão do Flamengo que não podem ser ignorados. O Flamengo, esqueça o bairrismo, esqueça o clubismo, deixe de lado um pouco a rivalidade e pense comigo. O Flamengo é o grande exemplo a ser seguido. O Flamengo, no final de 2012, tinha uma dívida gigantesca de mais de 750 milhões de reais e estava praticamente falido. 12 anos depois, minha gente, o Flamengo ele está neste patamar que nós estamos vendo agora. Vai ultrapassar 2 bilhões de reais em faturamento, uma dívida inteiramente controlada e pequena perto do que fatura. E um detalhe, o ano não acabou. O Flamengo, quarta-feira, tem uma chance enorme de ser campeão brasileiro. Se vencer o Ceará no Maracanã, será campeão brasileiro. E depois irá cheio de esperança para o Intercontinental, que é o Mundial do final do ano, para fazer uma boa participação e, quem sabe, disputar o título com o PSG. Até porque, com o elenco que o Flamengo tem, ele se dá o direito de sonhar. Então o Flamengo saiu dessa situação e 12 anos depois se encontra neste jeito que nós falamos agora. É claro que os rivais sempre colocam narrativas, né, tentando depreciar o Flamengo. É sempre ajudado pela arbitragem. O Flamengo é o time da mídia. Óbvio, porque o Flamengo tem mais audiência e a mídia vive de audiência. Se tem mais gente acompanhando o Flamengo tem mais espaço na mídia. Isso é mais óbvio do que o Lulante. Mas assim, tudo isso é usado contra o Flamengo. Pessoas de mau caráter usam a tragédia do Ninho, não porque estão preocupadas com as famílias, e sim para atingir o clube, e usam isso para apelar, porque cada vez mais está difícil achar algo para falar contra o Flamengo. Mas eu sei que isso tudo vai continuar. Porém, esqueçam um pouco isso e vejam o que o exemplo fez do Flamengo. Vejam o que o Flamengo fez. O Flamengo é o exemplo. Aprendam com o Flamengo. Essa é a mensagem desse vídeo. E quem diria que um dia eu veria e narraria o Flamengo tetra da Libertadores, o maior do Brasil. E sonhando agora com um bimundial. Por que não? Do jeito que o Flamengo tá, eu tenho fé no Mengo. E vamos pra luta. E vem aí o Enia brasileiro. Flamengo, o maior campeão brasileiro dentro de campo. Beleza, pessoal? Esqueçam essas coisas que alimentam a discussão do dia a dia e foquem no objetivo de fazer o correto. É isso aí, nação! A gente viu aí o João Guilherme falando sobre o Mengão e agora vamos dar uma olhada para ver qual é a escalação do Flamengo. O que o Felipe Luiz vai preparar para a partida de hoje? O Flamengo precisa de um resultado bom, uma vitória, para poder se tornar o campeão brasileiro de 2025. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui no site do Globo Esporte, a provável escalação para a partida de hoje seria goleiro Rossi, na zaga Danilo, eu acho que vai de Danilo. Léo Ortiz eu acho que não está bem ainda, não está totalmente recuperado, eu acho que deve ir com Danilo. Léo Pereira, nas laterais Varela e Alexandro,
No meio de campo, Eric Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta, Plata, Carrascal e Bruno Henrique. Praticamente quase o mesmo time que jogou a final da Libertadores da América, anuncia aí o Plata, né? Cara, o Felipe Luiz vai colocar força máxima já para conseguir o título do Campeonato Brasileiro nessa quarta-feira. E aí eu acho que tem que, na minha opinião, acho que tem que fazer isso mesmo, porque caso o Flamengo vença o Ceará, o Flamengo já se torna um campeão, e aí já pode ir com um time mesclado para jogar contra o Mirassol, que inclusive, parabéns pro Mirassol. O Mirassol se classificou de forma direta para a próxima Libertadores da América, vai estar presente na próxima Libertadores da América. O time do Mirassol dando um show nesse Campeonato Brasileiro de 2025, mostrando para muitas equipes, até mesmo equipes paulistas, né, que estão brigando para não cair, outros tentando brigar por uma vaga de Libertadores ainda indireta, e o Mirassol com um faturamento pequeno, a folha salarial totalmente pequena, incomparável, totalmente desproporcional aos grandes clubes paulistas, se destacou primeiro ano na Série A e fazendo história, chegando a uma Copa Libertadores da América de forma direta. Já imaginou? Mirassol e Boca, Cara, vai ser demais essa próxima Libertadores da América. Vamos dar uma olhada como que ficou então a tabela do Campeonato Brasileiro até agora nesse momento. Assim tá a tabela do Campeonato Brasileiro, nação. Flamengo, líder com 75 pontos. Palmeiras na segunda colocação, vice com 70 pontos. O Cruzeiro na terceira colocação com 69 pontos. Aí vem o Mirassol, ó. Parabéns pro Mirassol, quarta colocação, 66 pontos, classificado para a próxima Libertadores da América. Fluminense na quinta colocação com 61 pontos, o Botafogo na sexta colocação com 59 pontos, na sétima colocação Bahia com 57 pontos, o São Paulo na oitava colocação com 48 pontos, o Corinthians na nona colocação 46 pontos, na décima colocação Grêmio com 46, 11ª Vasco 45, 12ª Bragantino 45, 13º Atlético Mineiro 45, 14º Ceará 43, 15º o Vitória com 42, o Santos na 16ª com 41, Internacional na zona do rebaixamento, hein? 17ª colocação com 41, 18º Fortaleza com 40, essa briga entre Vitória, Santos, Internacional e Fortaleza, eu acho que vai até a última rodada, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Juventude na 19ª, praticamente rebaixado, com 34 pontos. E na 20ª colocação, Sport Recife, já rebaixado, com 17 pontos. Assim ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. O Mengão, então, precisa vencer essa partida hoje para poder ficar tranquilo na tabela e levantar a taça do Campeonato Brasileiro, né? Agora é o seguinte, vamos lá para palpites. Palpites para a partida de hoje. Na minha opinião, vai ser uma festa no Maracanã. Maracanã vai estar lotado. Flamengo 3, Ceará 0. Esse é o meu palpite para a partida de hoje. Qual é o seu palpite? Corre nos comentários aqui, escreva de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Brasília, Minas Gerais, Tocantins, se você está fora do país, em Portugal, em Angola, nos Estados Unidos, na Europa, coloca o seu país, sua cidade e o seu palpite, deixa registrado aí e vamos ver quem vai acertar, tá bom? Olha, um recado importante para você, tem um link aqui embaixo com vários produtos para você poder adquirir do Mengão com desconto especial para você que é aqui do nosso canal. É só você clicar e você acompanhar. Tem camisa, tem chuteira, tem a taça da Libertadores, a réplica para você poder adquirir uma para você. Tem vários opcionais, boné do Flamengo, tem várias coisas, só você clicar e você acompanhar aí, tá bom? Então é isso daí, nação, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo, não se esqueça, dá aquela moral como sempre, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo pra vocês, tá bom? Um grande abraço, que essa quarta-feira seja com o título do Mengão e a gente se vê no próximo vídeo.